depositar toneladas e toneladas de bombas que furam um bunker e penetram uma montanha e acertam um alvo que, segundo o J.D. Vance, do tamanho de uma geladeira, é algo absolutamente inacreditável. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Vamos lá, né? Pauta número 1, a guerra contra o Irã. Os Estados Unidos atacaram instalações nucleares do Irã nesse sábado. Os bombardeios americanos foram feitos depois de uma semana aí de combates aéreos entre Israel e Irã. E o presidente Donald Trump informou que 3 instalações foram atingidas. Ele disse que os bombardeios foram de grande precisão e que ou haverá paz ou tragédia para o Irã. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Há pouco, em reunião do Conselho de Segurança da ONU, a embaixadora Dorothy Chee, representante dos Estados Unidos, disse que o Irã esconde o programa nuclear. O secretário-geral Antônio Guterres pediu uma chance para a paz e disse que o bombardeio americano marca uma virada perigosa na região. A Rússia criticou a decisão americana de atacar o Irã e chamou as declarações dos Estados Unidos de cínicas. Já a China se disse preocupada com a escalada na guerra e afirmou que Israel deveria fazer um cessar-fogo e evitar colocar mais combustível no fogo. Consta, é impressionante que as pessoas interpretem dessa forma. O Guterres, por exemplo, né? Agora o problema vem agora que os Estados Unidos entraram na guerra e resolveram atacar. É quando é um pensamento absolutamente invertido. O que a gente espera é que realmente o ataque tenha sido esse sucesso que o Donald Trump relatou,
né, e tenho certeza de que assim o mundo ficaria, né, um pouco melhor. Não aprenderam nada, né, com Hitler e o pacifismo de Chamberlain, de onde menos se espera que não sai nada mesmo. Os cães ladram, a caravana passa. Trump é um homem de coragem e está se mostrando um estadista à altura do momento. O meu take disso tudo é exatamente esse. O Ocidente voltou a ter um xerife, né? O Martelo, que é o nome da operação, Martelo da Meia-Noite, e ele inclusive atribui a Deus. Eles não têm problema em dizer com clareza moral que existe uma luta de civilização, uma luta espiritual no mundo. Então, é um ataque necessário, cirúrgico. Eu dizia, o alinhamento que ele mostra com Bibi Netanyahu é uma das coisas mais importantes e alvissareiras nesse ataque, né? Eles estão agindo de forma coordenada. Israel clamava por essa ajuda americana, porque sem os B-2 stealths, com essas bombas de 14 toneladas, não era possível destruir o bunker nuclear, e os Estados Unidos entraram para fazer esse ataque cirúrgico. Veja, o Trump não é um isolacionista, não é um pacifista. Eu sei que dentro do movimento MAGA, alguns interpretam ele dessa forma, na minha maneira bem equivocada. Ele tem consistência. Ô Franco, pega aquele tweet de 2011 dele, mostrando que o Irã não é esse não. Por favor, aquele primeiro que eu falei. O Irã não vai ter bomba nuclear. É uma mensagem de 2011. Franco? 2011. Mostra o grau de consistência do Trump ao repetir isso. Tá? Então são 14 anos atrás, ele já dizia com todas as letras que o Irã não vai ter uma bomba atômica. Ele não traiu, portanto, a campanha dele coisa alguma. Ele não traiu a campanha dele. Tá? Ele está tentando consertar uma lambança, um legado. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Um legado terrível que foi deixado pelos democratas no poder. Desde Jimmy Carter, que permitiu a revolução dos ayatollahs, depois Obama, que achou que mandando malas de dinheiro ia resolver o problema, e por fim Biden, que a gente não consegue nem imaginar o que estaria acontecendo no mundo se fosse o senil do Biden ainda na Casa Branca. Não era, a princípio, o objetivo a queda do regime, mas agora sim, Franco, você pode botar aquela mensagem nova que ele publicou há pouco tempo no Truth Social, que ele já começa a falar em mudança de regime, inclusive brincando no final com MIGA, Make Iran Great Again, lembrando que o Irã é uma grande civilização persa que está na mão aí há 40 anos de xiitas, ayatollahs malucos, que ninguém na região gosta. Vejam o silêncio ensurdecedor de Jordânia, Egito, Arábia Saudita. Ninguém gosta desses ayatollahs xiitas que financiam o terror e desestabilizam a região. Isso aí é o resumo da política, da geopolítica do Reagan e do Trump, que é a famosa Peace through Strength, paz pela força, pela ameaça crível de uso de violência ou uso de violência de forma cirúrgica e pontual. Tá? O famoso FAFO também, né? F around e descubra o que vai acontecer. Por isso que ele fez uma ameaça muito clara de que esse foi o ataque mais difícil, parabenizando o único exército do mundo capaz de fazer isso, mas dizendo, se forem retaliar, a coisa vai começar a ficar muito mais esquisita daqui para frente. Por fim, minha primeira fala, não posso deixar de falar também, você falou do Guterres, né, Flacome? De onde menos se espera, não vem nada mesmo. Consistência do Trump há 15 anos, consistência do Lula há 40 anos, defendendo o eixo do mal, os ditadores, o que não presta. Notinha com condenação veemente do ataque é mais uma prova de que Trump acertou. Falaremos daqui a pouquinho da nota do governo do Lula, do Itamaraty, né, criticando os Estados Unidos pelo ataque contra as instalações nucleares do Irã. É isso, o Brasil do PT está sempre, né,
qualquer área, qualquer assunto, está sempre do lado errado. Com um ponto curioso, que eu até jogo para o Paulo, não houve vazamento dessa operação. E muitos democratas estão reclamando que eles, fazendo parte de conselhos de segurança, eles não ficaram sabendo da operação. E que curioso, sem democratas não houve vazamento e o ataque foi pontual e preciso. Paulo, pode ir direto, a Ana já lançou para você. Pontual, preciso e impressionante, né? Você pensar que uma força militar tem a capacidade de decolar do Minnesota, sei lá, alguma coisa do tipo, e cruzar absolutamente meio mundo sem ser detectada, abastecido e depositar toneladas e toneladas de bombas que furam um bunker e penetram uma montanha e acertam um alvo que, segundo o J.D. Vance, do tamanho de uma geladeira, é algo absolutamente inacreditável. É uma coisa mesmo de videogame, de filme, né? E sem ser detectado. Então, absolutamente incrível. Eu tenho uma perspectiva interessante, porque quando Israel atacou o Irã na semana passada, eu estava dentro da Casa Branca, quando a notícia se tornou pública. Então, eu tinha passado o dia em reuniões lá dentro e eu, Ana, pude testemunhar um pouco disso, que nem as pessoas da Casa Branca, assessores direto do Trump, sabiam que aquele ataque, eu estou me referindo ao ataque de Israel, aconteceria. E aí eu passei a testemunhar uma coisa bastante interessante. Nesses últimos dias eu estava em Washington na semana passada e inclusive estou indo para Washington de novo amanhã. Quero até fazer um anúncio especial aqui no 4x4, que eu ainda não tornei uma informação pública, vou tornar aqui no programa. Mas eu testemunhei muito essa divisão a qual vocês estão se referindo, esse debate muito interessante que tem acontecido dentro dos Estados Unidos, onde de um lado você tem as pessoas dentro do America First, né, da América Primeiro, que toleram uma política mais, digamos assim, intervencionista, e você tem um outro lado que é bem mais isolacionista. E é muito interessante porque a base eleitoral do presidente Trump foi majoritariamente contra este ataque, qualquer tipo de envolvimento americano neste conflito. Você pega, por exemplo, expoentes muito próximos ao presidente Donald Trump, como, por exemplo, o Tucker Carlson, né, que é talvez o maior âncora de televisão aqui dos Estados Unidos, uma pessoa que sempre foi muito focada nesse ambiente, nesse movimento nacional populista, do qual o Donald Trump faz parte, e outro que se posicionou de forma radicalmente contra foi o Steve Bannon, que é simplesmente o paridor de toda a estratégia do movimento nacional populista que deu origem ao Donald Trump e que depois deu origem ao presidente Bolsonaro e a outros no mundo inteiro. Estes dois se colocaram radicalmente contra esse tipo de conflito. E eu acho que eles fazem pontos interessantes. Um dos pontos interessantes que eles fazem, que tem a ver até com o que a Ana estava falando agora há pouco, é que nós não temos, de fato, certeza de que o Irã estava se aproximando, estava tão próximo assim de ter armas nucleares, um programa nuclear efetivo. Eu digo isso porque em primeiro lugar, porque nós somos cachorro mordido por cobra que tem medo de linguiça. Nós passamos alguns anos ouvindo que o Saddam Hussein estava muito próximo de ter armas de destruição em massa, com a justificativa muito parecida com o que a Ana estava falando aqui, de por que o Saddam Hussein não deixava os inspetores da ONU chegarem dentro do Iraque e fazer as inspeções se ele não tinha armas de destruição em massa, e no final das contas, hoje eu acho que quase a totalidade dos americanos consideram que a guerra do Iraque foi um tremendo de um erro, né? Não foram encontradas armas de destruição em massa, descobriram que havia um tremendo plano de um deep state para que aquilo acontecesse e que o objetivo final ali era uma mudança de regime. Se você pegar os vídeos antigos do Bibi Netanyahu, eu não sei se o pessoal da produção conseguiu separar, eu mandei um para eles, onde você pega o Bibi Netanyahu na década de 90 dizendo que o Irã estava muito próximo de ter armas nucleares.
Tá no e ponto aí isso, você Fran? entra... Se você quiser chamar, Paulo, já tá no ponto o vídeo. Pode botar aí para audiência. E eu nem tô dizendo que eu concordo com isso, mas eu acho um ponto interessante a ser feito. Então vamos ver o vídeo e depois você complementa. Vamos lá. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. Bom, em 3 anos, então, segundo o Bibi Netanyahu, em 1995, o Irã estaria produzindo bombas nucleares. Isso não pode deixar de me lembrar um pouco as previsões do Al Gore de que o mundo estaria debaixo d'água se nós não fizéssemos alguma coisa de acordo com as mudanças climáticas. Eu estou dizendo tudo isso não porque eu concorde, mas porque eu digo que há um argumento muito forte sendo feito nessa direção. Os interesses americanos não são necessariamente os mesmos interesses de Israel. O Bibi Netanyahu tem, a agenda dele é uma mudança de regime, e eu vi que tem um tweet do Trump falando sobre mudança de regime também aí na agulha, mas é uma mudança de regime no Irã. E toda a base da política da América primeiro a América não vai entrar mais em longas guerras, a América não vai mais entrar numa política que se chama de intervencionista em outros países. E depois do ataque de ontem, me parece que a intenção do Trump é parar por aí. Mas, se o Irã fecha, como você colocou, Lacombe, o Estreito de Hormuz, e os Estados Unidos têm que mandar, por exemplo, um carrier group para proteger o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz não é controlado pelo Irã, mas o Irã consegue ter mísseis de ataque do Estreito de Hormuz que são muito difíceis de serem parados e que podem saturar as defesas até de um poderoso grupo de porta-aviões, com porta-aviões americano. E aí você tem o problema de um afundamento e uma tropa, de um porta-aviões americano ou de um destroyer americano e uma escalada do conflito para algo que nós não sabemos onde vai terminar. Então há um argumento a ser feito nesse sentido. E o Trump fica no meio de a sua base popular, que eu volto a dizer, é contra a entrada dos Estados Unidos em qualquer tipo de novo conflito global, é uma promessa de campanha do Trump, e de um outro lado, a base financeira, porque há 3 lobbies poderosíssimos favoráveis à entrada do conflito. O primeiro, o lobby de Israel, o AIPAC, a organização de lobby de Israel nos Estados Unidos, financia 2/3 dos congressistas dos Estados Unidos. Isso é algo que eu tenho testemunhado, que é algo muito, muito poderoso. Por outro lado, além do lobby dessas pessoas, você tem todo o lobby sunita da Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, que enche também a campanha e os arredores do Trump de dinheiro. E, obviamente, o lobby da indústria bélica. Então, eu tenho olhado esse conflito com um certo grau de ceticismo, de uma pessoa que foi enganada, talvez dentro do 11 de setembro, não tenho certeza hoje de que o 11 de setembro foi exatamente o que eu achei que fosse, e tenho absoluta certeza de que a guerra ao Iraque não foi o que me diziam que era, e que nós fomos enganados por agentes do Deep State que tinham uma agenda diferente da nossa. Deixa eu só pegar um gancho. Vamos lá. Para variar. Bem rápido só, para lembrar uma coisa, né? O Trump está convencido de que uma das tentativas de assassinato dele foi do Irã. Isso é um ponto a ser levado em conta. O outro é que resumir tudo ao Deep State ou a lobby não me parece fair, né, justo. Existe uma questão ali do financiamento do terrorismo na região, dos Houthis, do Hamas e do Hezbollah, né, que é o Irã que banca. Então, de novo, né, é o fator que mais estabiliza a região do Oriente Médio, são os ayatolás xiitas,
que representam essa ameaça. Eu acho que é um ponto que o Paulo traz. Mas se tirar e botar Saddam Hussein na tua frase, estamos em 2003. O Saddam Hussein tinha arma química e usava, né? Não tinha, talvez, a arma de destruição em massa que não em 2003. Agora, vamos lembrar só de uma coisa também. O Tucker Carlson, que você mencionou de forma talvez até um pouco positiva, ele anda muito estranho. Ele, desde aquela entrevista com Putin, ele virou praticamente um agente russo. Ele é um cara que elogia a Rússia em detrimento aos Estados Unidos. Eu acho que ele perdeu uma credibilidade nessa história toda. O Steve Bannon sempre foi esquisitão. Agora, o Tucker Carlson tá fora da casinha. Eu olho hoje para ele, desconfio que ele seja agente russo. Nesse nível, assim. Mas o argumento continua válido. Só acho que resumir tudo a forças financeiras não é justo com a necessidade de clareza moral que o Ocidente precisa ter nesse momento para defender, inclusive, Israel. Israel tem o direito de ser defendido e de se defender. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.